Bom dia ou boa tarde para a turma do quarto ano. Eu sou o professor Daniel e eu estou aqui gravando esse vídeo hoje para explicar para vocês a atividade que a gente vai fazer no nosso caderno do Educacerra. Nós fizemos ontem uma lição, acredito que a 27, outras turmas fizeram a 28. Então, a turma que não tiver feito a lição 28 em algum outro momento, o seu professor, no caso a minha turma é uma delas, a gente vai encontrar um momento para retornar para essa lição. Hoje, nós vamos para a lição 29. E a lição 29, ela traz para a gente, logo no início, um texto chamado Pipa. Perceba que esse texto ele é diferente dos outros. Ao invés de ter parágrafos ou versos, ele está todo numerado. Ou seja, esse texto tem uma ordem fixa. Essa ordem não pode ser misturada. É um texto instrucional. Ele traz para a gente instruções de como construir essa pipa. E aí, no total, nós temos 8 pontos que você, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir construir a sua pipa. Mas algumas palavras que possuem nesse texto pode ser que a gente não conheça. Então, mais uma vez, eu aviso aqui para vocês. Se tiver alguma palavra que você não conhece, o Google oferece a ferramenta de um dicionário mais rápido. Ao invés de a gente pegar um dicionário e ir procurar, o Google, você colocando uma palavra e ao lado você escrevendo significado, ele vai mostrar para você do mesmo jeito que apareceria no dicionário. Então, esse texto de 8 pontos, que é um texto instrucional, que é um texto que está dando ordens na gente, ele não está pedindo para que você faça. Ele diz arranje, prepare, corte, cole, costure, ou seja, ele está usando verbos no imperativo. E o imperativo nada mais é do que dar uma ordem. Então, quando eu digo sente, levante, cante, fale, eu estou dando uma ordem. Então, o texto instrucional, ele traz para a gente verbos no imperativo. Decora essa informação. Então, o texto, ele foi tirado de um livro chamado Barangandão, Barangandão Arco-Íris. Não, o livro chama-se Brinquedos Inventados por Meninos e Meninas. O autor é Adelcim Barangandão Arco-Íris. Esse é o nome do autor. O livro foi publicado em São Paulo pela editora Petrópolis no ano de 2008. E esse texto foi retirado desse livro para estar aqui nessa nossa lição. Então, logo abaixo tem uma definição. Nesse texto, pipa é. Então, você vai ler o que é uma pipa, de acordo com o que tem aqui. Um brinquedo, ele é um brinquedo muito popular no nosso país, assim como peteca, assim como a bola. Então, a pipa, ela faz parte da infância de muitas crianças. Logo aí abaixo, nós temos um quadro que diz para a gente outras palavras que em outros lugares do Brasil, o mesmo brinquedo apresenta esse nome. Por exemplo, aqui para a gente, bila, a gente pode dizer que todo mundo sabe o que é uma bila. Mas em alguns lugares você tem que chamar de bolinha de gude, porque ninguém conhece como bila. Então, assim como a bila e a bolinha de gude, que é a mesma coisa, nós temos a pipa com alguns outros nomes que são ditos no nosso país. Então, papagaio, cafifa, quadrado, pimposa, pandorga, arraia ou até peteca. Então, leia essas informações para que você adquira outras informações sobre a pipa. Abaixo nós temos a terceira questão que diz assim: na cultura da sua região, a palavra pipa é conhecida por algum dos nomes indicados no quadro acima? Se sim, qual? Desses todos aqui, sobre pipa, eu só conhecia papagaio e arraia. Só. Todos os outros eu não conhecia, só conhecia realmente como pipa. Na questão 4, está escrito na ordem 1, arranje 2 pedaços de taquara ou bambu. Para fazer uma pipa, eu preciso de papel, algumas fitas coloridas, cola. Dentre eles, eu também preciso de uma estrutura de madeira, ou uma madeira bem fina, porque a pipa precisa ser leve. Então, taquara e bambu provavelmente são tipos de madeira. Então, você vai pesquisar o significado dessas duas palavras. Em seguida, nós temos uma outra pesquisa. Então, hoje nós vamos utilizar bastante a ferramenta que o Google nos oferece.
Na quinta questão, você vai ter que pesquisar qual é o significado da palavra impermeável e o significado da palavra rabiola. Descobriu? Anota nesses espaços que tem aí embaixo. Então, a sexta questão é interessante. Ela fala assim: há algumas palavras no texto que têm sentido de ordem, que eu falei, o verbo no imperativo. Exemplo: arranje, amarre. Anote outras palavras do texto que você acha que dão ideia de ordem. Essas palavras geralmente elas aparecem no início de cada uma dessas frases. Então leia com atenção e observe quais são as palavras que estão dando ordem no texto. E anota na sexta questão. A sétima questão diz: seguir todos os passos do texto é importante. Você sabe dizer por quê? Assim como qualquer outro texto instrucional, nós temos também as receitas, que são textos instrucionais, manual de montar um brinquedo ou um móvel quando a gente compra. Quando chega em casa, a gente precisa seguir aquela ordem. Se eu não seguir aquela ordem, a montagem não vai dar certa, a criação do meu brinquedo não vai dar certo. A receita que eu for fazer, se eu não seguir o passo a passo, também vai dar errado. Então, a gente precisa formular uma frase para responder essa questão 7. A questão 8 diz o seguinte: o que você acha que é mais importante saber para fazer uma pipa? Então, depois que você lê o texto, você vai ver quais são os principais passos que eu preciso saber para poder montar uma pipa. Ela parece simples, mas não é um brinquedo tão simples assim de se criar, de se montar. Na questão 9 diz: se o texto não estivesse numerado, será que você conseguiria fazer a pipa? E por quê? Se ele não tivesse numerado, a gente não saberia a ordem, a não ser que ele já tivesse sido escrito sem os números naquela ordem. Eles podem aparecer com números ou com pontinhos indicando aquela ordem. Mas provavelmente sem os números, a gente não conseguiria saber qual é a ordem certa do texto. A questão 10, nós temos 4 parênteses e diz assim: qual outro título poderia ser dado ao texto? Então, como brincar de pipa? O texto está explicando como é que a gente brinca com a pipa? Se sim, você marca. Clóvis e a pipa encantada. Em algum momento, Clóvis apareceu no texto. Esse texto instrucional possui personagens. Se não, você não marca. Curiosidade sobre a pipa. Diferente de um texto informativo, esse é um texto instrucional. O texto informativo traz para a gente curiosidades. O texto instrucional, ele nos ensina a fazer algo, ele nos dá uma instrução, que é o caso da outra informação aqui, ó. Instrução de como fazer uma pipa. Então, essa informação aqui, nós temos 2 aí que dá para marcar. A questão 11, nós temos aí 4 desenhos, um prego, nós temos uma língua, uma preguiça e uma linguiça? Uma linguiça. Você vai pintar apenas as sílabas que formam o nome da figura e escrever embaixo essas palavras na ordem certa, colocando as sílabas na ordem correta. Na questão 12, diz que o professor ou a professora vai fazer um ditado de palavras escritas com ão e com am no final, am. Quando a gente observa essas palavras, se for verbo é toda palavra que indica uma ação. Então, cantar, dançar, subir, descer, levantar, apertar, tudo isso são verbos e estão indicando uma ação. Pode ser também fenômenos da natureza, como chover, relampejar. Todas essas palavras são verbos. Mas, quando eu vou falar sobre presente e passado, a terminação das palavras, elas modificam um pouco. Então, tudo que eu for falar no futuro, se eu disser assim, amanhã os alunos do 4º ano farão uma prova. Então, essa palavra farão não vai ser com M no final, não. Vai ser com AO e o tio em cima, porque indica futuro. Agora, se eu disser assim, os alunos da turma do 4º ano foram fazer prova ontem. Foram no passado. Então, esse foram já vai terminar em AM. Como a gente não tem a possibilidade de fazer um ditado, você vai pesquisar palavras que terminam com ão e palavras que terminam com AM. Combinado? Completa essa tabelinha aí.
A questão 13 faz o seguinte: no texto pipa, quais palavras são nomes de objetos? Então, tudo que for nome de um objeto que tiver no texto, você pode anotar aí na questão 13. Lembrando que os objetos, eles são substantivos comuns, diferente dos substantivos próprios, que são nome de pessoas, nomes de lugar, é diferente. A questão 14 diz o seguinte, falando sobre substantivo. Os nomes dos objetos são identificados como substantivos. Toda palavra que dá nome a alguma coisa é um substantivo. Só que aí os substantivos eles vão tendo variações. Uma delas é o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum são todos os objetos. Então, quando eu digo mesa, cadeira, abajur, copo, lápis, borracha, computador, celular, são objetos, não possuem vida. Então, são objetos e são substantivos comuns. Então, essa é a diferença de substantivo comum para substantivo próprio. Substantivo próprio são os nomes das pessoas, o nome da nossa cidade, o nome do nosso país, o nome da nossa escola. Entenderam? Questão 15. O texto pipa é composto por frases. Vamos falar agora sobre pontuação. Tem aí 3 parênteses que diz o seguinte: interrogativa, exclamativa e imperativas. As frases interrogativas são as que apresentam um sinal de interrogação. Geralmente o sinal de interrogação acompanha uma pergunta, ou seja, o texto está mostrando para a gente frases com dúvidas, frases me questionando. Ele está perguntando, você quer colar esse barbante? Não, ele não está dizendo isso. Então, o texto pipa não é composto por frases interrogativas. A do meio diz exclamativas. Frases exclamativas têm um sinal de exclamação. E geralmente o sinal de exclamação quer mostrar que eu estou admirado, quer mostrar que eu estou assustado. Ele ele põe sentimento na frase. E essas frases não são exclamativas. Elas são imperativas porque os verbos estão nos dando ordem. Preste atenção que eu já disse até a resposta. Na questão 16, diz o seguinte: pense na situação de comunicação e registre uma frase que expresse uma ideia de dúvida. Então, se eu vou fazer uma dúvida, percebe aqui o movimento que vai fazer na minha testa. É o movimento que eu vou utilizar a interrogação. Então, dúvida é uma pergunta. A admiração é uma frase exclamativa. Então, quando eu digo, nossa, que tarefa cumprida, ou nossa, quantas questões fáceis, eu estou exclamando, eu estou admirado. Preste atenção que nessas frases você precisa utilizar bem a pontuação. E uma frase de despedida. Então, uma frase de despedida é bem simples. Você imagina que está se despedindo de alguém e vai viajar. Então, a última frase que você diz a essas pessoas são frases de despedida. A questão 17 mostra para a gente um outro texto, também sobre pipa. É um cartaz que mostra a primeira revoada de pipas no Pátio Alcântara. Então, ele é um cartaz que está divulgando uma festa, um acontecimento sobre pipas, um encontro de pessoas que gostam de soltar pipa. Então, criançada, traga a sua e participe. Por que criançada tem um asterisco ali, logo no final da palavra? Lá embaixo você vê essa informação. Está dizendo que só pode crianças de até 12 anos. Então, mais do que isso, não entra no público dessa festa. Nós temos ali a data e o dia e a hora. Então, esse cartaz que está nos convidando, divulgando para esse evento, ele também é um convite. Então, veja que a gente está com alguns gêneros textuais misturados. Mas, basicamente, esse texto é um cartaz que traz para a gente informações sobre uma festa. Nós temos aonde esse evento vai ser, que é na área externa da praça de alimentação. O evento é gratuito, ou seja, não se paga para entrar nesse evento. E tem aí toda uma arte de um céu cheio de pipas. Ao lado nós temos algumas perguntas a respeito desse texto. A questão 18, ele faz um comparativo entre os textos. Nós temos textos instrucionais. Você vai comparar os dois textos lidos hoje e nós podemos afirmar que os dois são instrucionais. Os dois estão nos dando instrução, apenas o primeiro.
falam sobre temas semelhantes. O primeiro tema chama pipa e o segundo texto tem um título também de pipas, então o assunto é o mesmo. Trazem uma lição de moral no final. Não, isso aí é outro tipo de texto que traz uma lição no final, que são os textos como A Cigarra e a Formiga, são as fábulas. E os dois têm ilustração. Então você vai observar, se os dois tiverem ilustração, você marca. E essa é a nossa atividade do caderno do Educacerra, lição 29. Então todo mundo procura a atividade 29, que está na página 93, 94 e 95. Combinado? Então, próximo vídeo a gente explica a atividade de matemática. A atividade de matemática eu vou explicar rapidamente nesse vídeo, para que o nosso vídeo não fique muito longo, mas eu vou mandar um segundo vídeo para que vocês assistam e complementem as informações. Nós vamos fazer a atividade 29 do caderno de matemática. A atividade 29 começa na página 71. Então, nós vamos falar sobre divisão, que são as divisões em partes iguais. A divisão ela é o contrário da multiplicação. Então, se eu tenho que 4 vezes 5, 4 vezes 5, tá ao contrário no vídeo para vocês, ó, 4 vezes 5 vai dar 20, porque eu repeti esse número 5 4 vezes. Então, eu posso dizer que se eu for dividir 20 lápis para 4 crianças, cada criança vai receber 5. E se eu for dividir 20 lápis para 5 crianças, cada criança vai receber 4. Porque a divisão ela é o oposto da multiplicação. Então, nessa atividade que vocês vão fazer, todas elas vão trazer divisões exatas, ou seja, não vai sobrar resto. Porque, por exemplo, se eu pego 21 lápis e vou dividir para 5 crianças, uma dessas crianças vai receber 5 lápis. Porque a conta não é exata, porque tem 21 lá no começo. Então, para ser exata, ela tem que ser exatamente o contrário das contas da tabuada, que a gente já aprendeu. Então, nós temos aqui algumas questões que vocês vão ler. 1, 2, 3. 3 questões simples, tranquilas de se fazer. São situações em que a gente vai aprender a utilizar a divisão. Então, sempre que tiver esse conceito de repartir, distribuir, ou quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, a gente está falando com relação à divisão exata. Então, eu vou passar um segundo vídeo para complementar essa explicação de matemática. Caso exista alguma dúvida, você tira uma foto da questão, manda no particular do seu professor, que ele tira a dúvida para você. Combinado? Então, um abraço para todo mundo e até a nossa aula de amanhã.